Irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, ela nos relata a forma maravilhosa com que Jesus ele deu início ao seu ministério, não apenas o ensino, não apenas o ministério de trazer uma palavra, mas o texto nos relata a forma maravilhosa e sobrenatural com que o Senhor Jesus ensinava e pregava o Evangelho e as boas novas para as multidões. O texto faz menção do Sermão do Monte. Jesus havia subido ao Monte das Oliveiras e ali Jesus começou a ensinar a palavra de Deus diante de uma multidão. E nós bem sabemos que estavam ali todo tipo de pessoas eruditas, pessoas conhecedoras da lei, pessoas que também não conheciam a palavra, pecadores, pessoas que não tinham temor, mas a forma sobrenatural com que Jesus falava fazia com que as multidões se aglomerassem para escutar aquilo que o Senhor estava ensinando. Eu quero falar nessa noite acerca do ministério de Jesus, porque hoje em dia, irmãos, as coisas estão tão diferentes que as pessoas não valorizam mais o ensino da palavra, não valorizam mais a instrução da palavra, o você discernir, você explicar aquilo que o texto ele está falando para o meu e para o teu coração. Parece que as nossas necessidades, o nosso querer, ele está em primeiro lugar acima do projeto que foi estabelecido por Deus. Porque verdadeiramente o Evangelho de Cristo ele não é apenas para satisfazer os desejos do homem, porque nós sabemos bem que a própria palavra diz que Deus ele é galardoador, ele tem prazer em te abençoar. Se tem uma coisa que Deus ele tem prazer é quando nós estamos alegres, felizes por receber a bênção da sua parte. Mas eu quero dizer que a essência, o núcleo, o centro da mensagem de Jesus não é apenas cura, não é apenas portas se abrindo, mas a essência dessa pregação é a salvação que vem através do sacrifício do Cordeiro de Deus. E através desta mensagem nós vemos uma forma especial e diferente de ensino, porque a Bíblia relata que na época que Jesus iniciou o seu ministério, já existia várias categorias de religiosos em Israel. Existiam na época os escribas, existiam os fariseus, existiam os partidos religiosos, que eles dedicavam tempo para a instrução e para o ensino da lei do Antigo Testamento. Mas aqueles homens, eles criavam e colocavam sobre o povo um fardo tão pesado que nem eles conseguiam carregar, mas eles costumavam lançar sobre a vida daqueles que não tinham o conhecimento que eles tinham. Então eles lançavam fardos pesados demais. Eles interpretavam a lei de uma maneira que se tornava impossível dos homens conseguirem cumprir a lei, e nem eles mesmos cumpriram da forma que eles estavam ensinando. Apareceu um homem de Nazaré chamado Jesus Cristo, filho de José, um carpinteiro, e o Espírito do Senhor estava sobre Jesus.
E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus iniciou o seu ministério nas bodas de Caná da Galileia, como uma representação de um milagre, como uma representação de alguém que veio trazer a provisão para aquilo que Deus constituiu como sagrado, o matrimônio. E a Bíblia diz que faltou o vinho, e o vinho, ele tinha uma representação de alegria, ele tinha uma representação de felicidade. E a Bíblia diz que Jesus iniciou o seu ministério transformando água em vinho. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus ele já inicia o seu ministério trazendo uma grande alegria sobre as nossas vidas. E se você ouvir e estiver bem atento, você vai ver que hoje Deus tem alegria para trazer para o teu coração. A Bíblia diz que logo após Jesus ele começou a ensinar, começou a pregar a palavra, e a Bíblia diz que ele ensinava de uma maneira que diferenciava os religiosos da época, porque os religiosos da época costumavam a colocar fardos sobre as pessoas que eles mesmos não carregavam. Mas Jesus, quando ensinava, ele ensinava como quem tem autoridade, ou seja, como aquele que não apenas ensina, prega, mas aquele que vive exatamente aquilo que ele está falando. Jesus falava em cura e Jesus curava. Jesus falava sobre o caráter moral do homem. Nós vemos que o Sermão do Monte ele trata de muitas coisas, da oração, do jejum, da forma correta de um homem se aproximar de Deus, da forma correta de um homem seguir em meio à sociedade, como ele deve viver com seus irmãos. E Jesus trouxe vários ensinamentos que as pessoas, ao ouvirem aquilo, muitos se escandalizavam, mas outros reconheciam que aquele homem que estava pregando, ele não apenas tinha a oratória, o ensino, o falar, mas ele tinha sobre ele algo diferente. Era a unção de quem praticava aquilo que falava. E assim, irmão, Jesus ensinou as multidões. E no versículo do livro diz que quando ele acabou o Sermão do Monte, ele desceu. E as pessoas estavam maravilhadas porque ele ensinava como quem tem autoridade. E eu quero dizer que a autoridade aqui é algo que vem de Deus. Porque é Deus que confirma as palavras que falamos. Aí ele continua no capítulo 8, ele continua o seu ministério de milagres, de ministério de ensino, porque a palavra é quem traz a cura. Muitas pessoas não compreendem isso. Muitas pessoas pensam que o alarido, o grito, o falar alto, não é isso. A autoridade se dá através da palavra e do conhecimento de quem é Deus. Porque para Deus mudar a história da tua vida, não precisa de muita coisa, não. Basta uma palavra. A Bíblia diz que Jó, eu preguei quarta-feira isso, Jó ele perdeu tudo. Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde, Jó ele perdeu os amigos, porque os amigos passaram a ser seus acusadores. Mas a Bíblia diz que Jó não perdeu o Deus que ele servia. Ele tinha consciência de que o seu Redentor iria
enquanto Jó estava abençoando aqueles que o acusavam, a Bíblia diz que na mesma hora Deus restituiu em dobro tudo o que Jó perdeu. Eu quero dizer, irmãos, que para Deus trazer restituição sobre nossa vida, para Deus abrir os celeiros do céu e mandar uma bênção sem medidas sobre a nossa vida, basta apenas Ele querer. E o ministério de Jesus, ele foi cercado de pessoas que precisavam e de pessoas que acreditavam em quem? Na palavra que ele falava. Porque não adianta, irmãos, não adianta você esperar uma bênção de Deus, mas não acreditar que a sua bênção pode chegar. Você querer uma cura de Deus, mas não acreditar que Ele pode mudar a história da sua vida, que Ele pode confundir a medicina. A Bíblia diz que o que tateia entre dois pensamentos, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira onda, no primeiro vendaval, a casa vai cair. Mas aqueles que acreditam, aqueles que vão em busca dos seus objetivos, eles alcançam da parte de Deus a sua vitória. Diga para você, irmão, assim: vá aos pés de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Quando nós vamos, irmãos, aos pés do Senhor, primeira coisa que acontece, nós estamos procurando no lugar certo. Capítulo 8 diz assim: ora, descendo ele do monte, grande multidão seguia, e eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar. Primeira coisa que aconteceu, Jesus desceu do monte, do sermão do monte, e a Bíblia diz, irmãos, que ele, ao descer, se aproximou dele, e estava junto a ele uma grande multidão. E a Bíblia diz, irmãos, que um leproso chegou próximo de Jesus. Primeira coisa, o leproso ele não poderia se aproximar de Jesus. Você sabe por quê? Porque o leproso tem que se afastar das pessoas, porque assim diz a lei. O leproso ele tem que se afastar, estar de longe. E de longe, ele quando precisava de alguma coisa, precisava de alimento, de pão, ele precisava de algo para a sua subsistência, ele tinha a obrigação de gritar: leproso, leproso, imundo, leproso, para que as pessoas saíssem, e aqueles que tivessem um coração bom, dessem para ele alguma sobra de comida, alguma sobra de pão. Mas a primeira coisa que esse leproso fez, ele foi e se aproximou de Jesus. Eu quero dizer que a situação, muitas vezes, da nossa vida, nos leva a querer nos afastar do Senhor. Muitas vezes a sociedade, o mundo, o sistema, nos leva a não perseverar nos nossos caminhos. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que venceram os obstáculos, que ultrapassaram os seus limites, que se esforçaram e foram até Jesus, uma certeza eles tiveram: que Jesus completou o seu esforço. Diga para você, irmão, assim: se esforce. Vá até Jesus, porque Ele sabe o tamanho do seu sacrifício. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele se aproximou de Jesus e o adorou. Ele poderia ir murmurando, ele
Ele poderia se aproximar e começar a murmurar a Deus: Senhor Jesus, tu que és profeta, tu que fala por Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou leproso, perdi minha esposa, meus filhos? E muitas vezes, irmãos, as nossas dificuldades nos levam a não tomar a atitude correta, mas nos levam a murmurar mais do que a adorar. Eu quero dizer que aqueles que sabem se aproximar de Jesus da forma correta, eles conseguem tocar o coração do Senhor. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é de murmuração. Aquele homem tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa revoltada, e como muitos homens, no primeiro momento de dificuldade, culpam o quê? A Deus. Mas aquele homem se aproximou de Jesus e o adorou. E ele disse: se tu queres, tu pode curar. Mas primeiro ele adorou. Diga para o seu irmão assim: adore ao Senhor, porque Ele é bom. Quantos creem que Jesus é bom? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aquele que adora ao Senhor e que reconhece que Ele pode, ele consegue mover o coração do seu Senhor. Aquele leproso, irmãos, ele adorou ao Senhor e disse: se tu queres, tu pode purificar. Veja que o versículo 3 do capítulo 8 diz: e Jesus estendendo a mão, Jesus estendeu a mão. Sabe o que significa, irmãos? Jesus também quebrou os protocolos. Porque o leproso ele tinha não só que se distanciar, mas a população também tinha que se afastar. Não é assim? Se uma pessoa está com lepra, o povo corria com medo. Aquele homem, ele não correu de Jesus, ele foi a Jesus, e Jesus estendeu a mão e foi até aquele leproso. Sabe o que isso significa? Quando nós, irmãos, abrimos o coração, tomamos uma posição de nos aproximarmos de Jesus, o próprio Jesus é aquele Pai que está no braço de Deus. Ele nos vê de longe, Ele vê a nossa necessidade de longe, corre ao nosso encontro, nos abraça e restitui tudo aquilo que nos foi dado. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estendeu a mão, tocou, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aí a Bíblia diz assim, aqui Jesus só disse aí uma coisa. Disse-lhe então Jesus, capítulo 4: ó, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Você sabe o que Jesus disse? Jesus disse: meu filho, você quebrou as barreiras, as dificuldades, venceu a tradição, e você foi em busca do seu milagre, da sua cura. Eu também, porque eu não poderia me aproximar de ti, mas todo aquele que vai ao Pai, o Pai vai ao Senhor. Eu te curei, tu recebeste a cura, o milagre, mas agora cumpre aquilo que a palavra de Deus diz ao teu espírito, o que você deve fazer. Você sabe por quê, irmãos? Não basta apenas saber, nós temos que cumprir. A grande dificuldade das pessoas não é o saber, é o obedecer, porque para tudo Deus ele nos dá instrução. Até uma cura, está escrito na lei que quando o homem ele for restituído na sua lepra,
diferente dos fariseus, ele procurava sempre cumprir toda a lei. Por isso que as pessoas se admiravam. Aí a Bíblia diz que Jesus continuou, versículo 5. Como eu falei hoje, nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. Veja que o versículo 5 do capítulo 8 diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrores. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava, irmãos, em seu momento, no momento de milagres. Jesus primeiro tratou de trazer cura para a alma do homem. Jesus começou a ensinar e a trabalhar no caráter humano, no Sermão do Monte. E depois Jesus viu que o homem não é constituído apenas de alma, de espírito, mas ele viu as multidões sofrendo, ele viu as dores. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele se compadeceu das multidões. E durante aquele momento, Jesus, ele olhou para aquele centurião e disse: eu irei curá-lo. Jesus, ele primeiro, ele deu uma palavra de cura. Mas aquele homem, ele tinha uma fé e um conhecimento de autoridade. E pelo conhecimento que ele tinha, ele sabia quem era Jesus. Porque a autoridade, irmãos, não é para todo mundo, não. São para os que são íntimos do Pai. A autoridade não é somente o falar. A autoridade é o permanecer, é o viver, é o andar, é o proceder, é o dia a dia. É Deus confirmar que está contigo na tua vida. E Jesus tinha isso. E aquele homem que tinha visto, ouvido, porque senão ele não iria atrás de Jesus, porque o centurião, ele devia prestar contas a Roma, e só o fato dele ir até Jesus, ele já estava prevaricando, porque ele não deveria, ele deveria sempre puxar para o lado de Roma, para mostrar a autoridade, o poder de Roma, o poder que ele tinha, como sendo aquele que comandava 100 homens. Mas ele não olhou o que ele tinha, ele não olhou a autoridade romana que ele era, ele viu a autoridade que Jesus tinha, e vinha da palavra de Deus, porque ele era o próprio Deus. E a Bíblia diz que, diferente de Nicodemos, aquele homem, ele clamou e pediu a Jesus, primeiro, não por ele, mas pelo seu servo. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, escondido, porque ele era uma pessoa de uma grande influência. E a Bíblia diz que ele perguntou a Jesus: o que é que eu posso fazer? O que fazer para herdar o reino dos céus, para que o homem seja salvo? Então, irmãos, muitas vezes, até para receber as coisas do Senhor, nós temos que saber que não merecemos nada, que por
sacrifício do Filho de Deus, que sendo o próprio Deus, se esvaziou de si mesmo e se fez um de nós. Se o homem soubesse disso, ele entenderia o princípio de autoridade, que a glória e a majestade pertencem a Deus e não ao homem. O centurião disse: eu não sou digno que entres na minha casa. Você já pensou? Jesus chega para você e diz assim: Lira, hoje eu vou contigo. Jesus chega e diz assim: pastor Jordão, hoje eu vou contigo. Aí eu chego e digo assim: Senhor, eu não sou digno, porque eu sou muito pequeno. Tu és muito grande, Senhor. Senhor, eu quero que tu fique comigo, eu quero que tu ande comigo. Eu quero, Senhor, que a tua presença nunca saia de dentro de mim. Mas eu quero que tu saiba que tu és tão grande, que por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir, Senhor, me igualar a tua grandeza e a tua santidade. Senhor, eu sou pequeno, eu não mereço. Foi o que aquele centurião fez. Aquele centurião, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo criado dentro da lei, aquele homem, ele conhecia o princípio de autoridade e ele sabia quem falava com ele, quem era Jesus. Perguntou ao Senhor: você conhece Jesus? Quem conhece Jesus? Diga amém, eu conheço. Você sabe quem Jesus é? Então por que duvidar do coração? Porque, irmãos, muitas vezes nós sofremos tanto quando nós temos um socorro bem presente. Aquele socorro que está dentro de nós, está no teu quarto, está andando com você, está no teu local de trabalho, está dentro do hospital. Quando o homem entende o princípio de autoridade, ele sabe que quem fala com ele é Jesus. E se Jesus é uma palavra, é o suficiente, porque a sua palavra não volta atrás. Todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia diz que ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Veja, irmãos, versículo 9 diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado a minha ordem, e digo a esse: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Olha para você e diz assim: Jesus tem autoridade. Pergunta a ele: você vê? Ele pode. Oh, aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Ele tem autoridade, ele pode. Você entendeu o princípio de autoridade? Você podia ter uma aula. Ele era romano, mas deu uma aula onde muitos cristãos, onde muitos judeus não sabiam. Eu sou homem e eu tenho servos à minha disposição, e eu digo: faz isso, e ele faz. Eu digo ao meu servo: faz isso, e assim faz. Basta apenas uma palavra. Versículo 10: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse ao que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Sabe o que Jesus disse? Eu estou aqui no meio do meu povo, eu estou no meio dos que conhecem a palavra, mas esse homem que é um romano, esse homem que não tem o conhecimento da lei, como muitos judeus que nasceram aprendendo na sua casa, na mesa, sua mãe ensinando a palavra, eles estão aprendendo o que aquele homem ensinou naquela hora. Que para Deus fazer milagre, basta uma palavra dele e você vê no seu coração. A Bíblia diz, irmãos, que aquele leproso
ele recebeu a palavra do Senhor inteiro, porque ele foi até o sacerdote, mostrou, obedeceu, seguiu. A Bíblia diz que o centurião, na mesma hora que Jesus se admirou e disse: nem Israel achei uma fé como essa. Versículo 11 diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa. Diga assim: eu vou estar lá. Quem vai estar lá com o Senhor? Eu não vim de Israel não, mas eu vim do Brasil. Mas eu quero dizer que naquele dia eu vou tomar meu lugarzinho na vida. Eu vou estar junto do Senhor. Aí diz assim, ó: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitas vezes, muitos se enganam e pensam que porque estão na igreja não precisam viver, não precisam obedecer. Ah, isso aí é porque o pastor ele tem que pregar mesmo, mas não é bem assim não. Cuidado. Muitos que nem conhecem faz o certo. E nós que conhecemos seremos cobrados em dobro. Porque aquele que conhece e não pratica, esse tal é o tolo. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus ele deu uma lição para aquele pessoal. O versículo 13 diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Mais uma vez eu vou ler novamente, mas vocês vão entender. Vai e seja feito conforme a sua fé. Olha a palavra de Deus, todos tomam posse. Seja feito conforme a tua fé. Você sabe o que Jesus disse? A palavra de autoridade foi ministrada sobre o povo. Se você crer, se você entender, o milagre vai acontecer. Aí Jesus continua no seu trajeto missionário, porque Jesus estava no seu momento de curas e milagres. Versículo 14 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste e acamada, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro convidou Jesus para ir à sua casa. Senhor, tu estavas no monte ensinando, tu entregaste a mensagem ao povo, o povo recebeu. Senhor, tu desceste do monte, curaste o leproso. Senhor, a multidão te seguia. Senhor, aquele centurião de Cafarnaum, tu deste sua palavra e o seu servo ficou curado. Mas, Senhor, entra na minha casa. E quando Jesus entrou, Pedro chegou perto de Jesus e disse: a minha sogra está doente. Jesus Cristo pegou pela mão. E a Bíblia diz que imediatamente a sogra de Pedro foi curada. A febre a deixou. Você sabe por quê? Porque quem vai até Jesus tem isso. Quem vai até Jesus tem cura. Quem vai até Jesus tem milagre. Mas você sabe qual foi a atitude da sogra de Pedro? Levantou-se e foi servir ao Senhor, louvar.
a expulsar os demônios, a curar os enfermos, a trazer liberdade aos cativos. E a Bíblia diz que as pessoas olhavam e diziam, e discerniam, e diziam: isso está acontecendo, porque isso está escrito no livro do profeta Isaías, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se ele levou, ele tem poder para curar, para libertar e para salvar. Você sabe o que é que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando que ele cumpriu a lei, porque tudo que ele fazia era em obediência àquilo que a lei e a palavra estavam dizendo. Se nós quisermos ter uma vida próspera, abençoada, uma vida de milagres, nós temos que aprender que não basta apenas ser ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes. Não basta apenas saber, nós temos que viver. Não basta apenas você vir à igreja, você tem que ser a igreja de Cristo. Porque é diferente. Os fariseus tinham a palavra, falavam a palavra, mas eles não tinham a autoridade da palavra. Sabe por quê? Porque eles chegavam para o pessoal e diziam: se vocês comerem ou beberem água sem lavar as mãos, vocês estão em pecado. Mas eles chegavam nas suas casas e comiam e bebiam e não faziam aquilo que eles ensinavam, e que a Bíblia não falava isso. Os fariseus colocavam fardos que nem o próprio Deus colocou sobre o povo. Ele não tinha autoridade, mas Jesus tinha. Jesus chegou, curou leprosos, expulsou demônios, passou toda uma tarde fazendo sinais, prodígios e maravilhas, para que se cumprisse a palavra. Olha, você comigo assim: você é a carta escrita por Deus, não com tinta, mas com sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos a testemunha viva desse Evangelho, e você é a testemunha de que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, porque Ele fez assim na tua vida. E se você não viver dessa forma, você pode falar, você pode pular, você pode falar em línguas, você pode profetizar, mas se a tua vida não tiver a autoridade de quem pratica, você será apenas mais um fariseu, mais um religioso, como muitos contrabandistas da palavra que tem hoje em nossa geração. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que diz que você precisa saber que grande é Ele, poderoso é Ele, magnífico é Ele, santo é Ele, eterno é Ele, salvação só Ele. Só Ele faz na tua vida o que você não pode fazer. Assim foi o ministério de Jesus, e que possa ser o teu ministério, a tua história, a tua vida com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar as mulheres cheias de graça para vir à frente. Enquanto isso, nós vamos dar um giro conforme diz a palavra e depois fazer a oração da fé em nome de Jesus. Nós vamos deixar para a meditação da igreja Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Glória a Deus. Deus. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.
seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para receber a oração da fé. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, da tua palavra, Senhor, já foi falada nesta noite. A tua palavra, Senhor,